Olá, povo de Deus! Nesse dia 24 de março de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 1 Reis, capítulo 1 ainda, do versículo 32 ao 53. Pastor Mateus fez do 1 ao 31, estarei dando continuidade do 32 ao 53. Está escrito assim na palavra de Deus. E disse o rei Davi: chamai-me Zedoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadoque, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão, rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão na mula do rei Davi, e o levantaram a Giom. E Zadoque, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo disse: viva o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra retiniu. E ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: entra, porque és homem valente, e trarás boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: certamente o nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadoque, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos quereteus e aos peleteus, e o fizeram montar na mula do rei. E Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e ungiram o rei em Giom, e dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está assentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar o nosso senhor, o rei Davi, dizendo: faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos ouvissem. Então
estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se e foi, e pegou das pontas do altar. E fez-se saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão, que não matará a teu servo a espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar, e veio e se prostrou perante o rei Salomão, e Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui que o livro de 1 Reis já começa aqui com uma situação que nós podemos ver que assim que Davi envelhece, pastor Mateus já citou sobre essa parte, mas eu vou só comentar para que vocês compreendam o capítulo todo. Assim que Davi adoece, Adonias se levanta e decide ser rei em lugar de Davi. Mas a promessa seria para que Salomão fosse o sucessor de Davi no trono. Então, Davi já tinha feito essa promessa, e nós podemos ver aqui que o próprio povo começa a clamar sobre a promessa que Davi tinha feito. E depois vem o próprio Natã, o profeta, e diz também para Davi que Adonias estava reinando, e se era isso realmente que iria acontecer, se era Adonias que ia sentar no trono de Davi. E Davi, ele diz àquele povo: não, certamente será Salomão que vai se assentar no meu trono. E a Bíblia diz que Davi dá ordem e fala: tomai convosco os servos de vosso Senhor e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Giom. E a Bíblia diz que ele ordena, né, que eles peguem ali também o Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, e fala para eles: ali vocês vão ungir Salomão sobre rei de Israel. E vocês vão tocar a trombeta e vão gritar: viva Salomão, viva o rei Salomão. A Bíblia diz que eles clamaram tanto, viva o rei Salomão, que a terra retiniu. Ou seja, chegou a lugares aonde Adonias estava. Ele ouve esse barulho, pergunta o que é, e eles dizem que Salomão estava assentado no trono como rei, né? E já ia reinar, já ia substituir a Davi. E a Bíblia diz que o povo que estava com ele temeu e estremeceu, sabendo que Salomão estava já como rei, já tinha sido ungido como rei, e abandona ali Adonias, sai de perto de Adonias, e Adonias clama a Salomão por misericórdia. Então nós podemos ver aqui nessa passagem que quando Deus delega algo a alguém, quando Deus coloca alguém sobre uma posição, quando Deus delega uma função, um cargo a alguém, não há homem nesta terra que possa tomar o lugar daquele que Deus levantou para cuidar de uma igreja, cuidar de uma função, cuidar de um cargo, cuidar de um chamado. Então quero dizer para você nesse dia, pastor,
evangelista, missionário, profeta, profetisa, missionária, seja qual for a função que o Senhor tem te levantado, seja qual for aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, se Deus confiou nas tuas mãos e você está fazendo tudo conforme a vontade do Senhor, você tem feito com excelência, você não tem lançado mão do arado, você tem cuidado da obra do Senhor com excelência, o Senhor, Ele vai cuidar de manter você na posição qual Ele te chamou. Não adianta A, B, C querer te tirar da posição que Deus te colocou. Nessa situação, Adonias pensou, não, Davi adoeceu, Davi está sem força, já não tem mais vigor, já não tem mais força, eu vou reinar sobre o povo, estou tendo aceitação de alguns. Por mais que às vezes as pessoas tenham aceitação de alguns, primeiramente as pessoas têm que ver se tem aceitação primeiramente de Deus, depois do povo. Então tem muitos que, infelizmente, acabam aí se intitulando, acabam aí achando que eles mesmos podem decidir, e muitos têm levantado igreja, muitos têm achado que eu posso ser pastor, não, eu posso ser evangelista, não, eu posso tomar o lugar do outro que está ali. Por que tomar o lugar de outro? A terra é tão grande. Jesus falou assim, grande é a seara e poucos são os ceifeiros. E quantos estão dentro da casa do Senhor disputando cargos? Quantos estão dentro da casa do Senhor querendo derrubar o tapete do seu próximo? Querendo passar a perna no seu próximo? Quantos têm deixado a inveja, os ciúmes, falar mais alto nos seus corações? E quantos querem tomar a posição do seu próximo? Que aconteceu com Adonias? Era promessa para Adonias? Não era promessa para Adonias, era para Salomão. E aconteceu de Adonias permanecer na posição que era de Salomão? Não, ele não permaneceu, porque a promessa era para Salomão. E quem tinha dito isso? O rei Davi. E conforme as palavras do rei Davi, assim se cumpriu. Nós podemos ver que aqui começa o reinado do rei Salomão. Então, muitas vezes, as pessoas, elas ficam dentro de um quadrado e ficam pensando de que forma que elas vão derrubar, de que forma que elas vão tomar, de que forma que elas vão passar em cima, de que forma que elas vão parar quem? Quem está trabalhando. Sendo que a seara é grande. Então não precisa de ninguém atropelar ninguém, não precisa de ninguém passar em cima da cabeça de ninguém, todos têm a oportunidade. Eu chamo isso de incapacidade. A incapacidade faz as pessoas querer derrubar aquele que está fazendo, a incapacidade faz as pessoas querer parar aquele que está cumprindo a obra do Senhor com excelência. Por quê? Porque a pessoa não é capaz de fazer e a pessoa sente ciúmes daquele que está fazendo. Então, nesse dia, que você venha olhar para esta palavra e saber de uma coisa. Se você tem feito a obra do Senhor com excelência, continua, porque Ele vai cuidar de você. Ele não vai permitir que ninguém venha ceifar a tua obra, mas a tua obra vai florescer, vai frutificar dia após dia, para que o nome santo do Senhor seja glorificado. Amém? Deus abençoe. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça. Tenha um dia de bênção e de vitória, em nome do Senhor Jesus.